Boa tarde, colegas. Boa tarde, colegas das cooperativas, centrais e CAS, ouvintes aqui da nossa live. Hoje temos a segunda live da iniciativa do Cooperativismo na Prática, uma parceria de IGP e Fundação Sicredi, que busca levar e compartilhar experiências de grandes líderes sobre o cooperativismo, né? Então, na primeira, nós tivemos o presidente João Spentoff, e agora, na segunda live, temos o nosso conselheiro e vice-presidente da Central Sicredi Sul, Márcio Porte, que vai trazer para a gente a trajetória do Sicredi, né, sobre a ótica da experiência do Márcio. O Márcio é uma pessoa que tem uma experiência enorme, alguns dos fatos que vão ser relatados ele próprio viveu, então eu tenho o enorme prazer aqui de chamar o Márcio. Márcio, tudo contigo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e eu aceito do convite. Um abraço a todos e vamos aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais sobre a trajetória do Sicredi. Boa tarde, Romeu. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um tema tão interessante, né? E que, querendo ou não, todos nós vivemos uma parte desse tema, né? Como diz o Romeu, muitos passam uma vida inteira no Sicredi, trabalhando, respirando cooperativismo. Então, é um prazer estar aqui representando todas essas pessoas, os 30 mil colaboradores estatutários do Sicredi. Queria aqui saudar os colegas conselheiros da Sicredi-Par, colegas do CAS, das centrais, das cooperativas singulares. Queria dizer também que esse momento aqui, muitas pessoas poderiam estar apresentando aqui em meu lugar, então eu fico honrado em poder representar essas pessoas todas. Temos aí sócios fundadores e cooperativas que hoje completam 39 anos de atividades, 40 anos de atividades, cooperativas até mais antigas, mas me referindo a pessoas que estão há bastante tempo já no Sicredi, né? Bom, gente, uma pequena apresentação. Eu sou o Márcio Porte, como diz o Romeu, sou vice-presidente da Central Sul-Sudeste. Ingressei na Sicredi Pioneira em 92, já são 28 anos de Sicredi. Passei por várias funções do Sicredi, tanto como caixa, encarregado de crédito, gerente de agência, também gerente de controladoria, depois superintendente regional. E em 2010, quando faleceu o presidente da Sicredi Pioneira, eu fui conduzido, né, fui indicado pelo Conselho da Pioneira para concorrer à presidência do Conselho da Pioneira. Então, fui eleito e assumi como presidente em 2011 e fiquei, então, na Pioneira até dezembro de 2017. Estou na Central agora há 2 anos e meio e, além da vice-presidência da Central, sou também conselheiro de administração da Sicredi-Par. Destacando rapidamente 2 ou 3 fatos aqui com vocês. Em 2008, num estudo sobre cooperativismo, querendo aprofundar um pouco mais meus conhecimentos, criei o chamado Portal do Cooperativismo Financeiro. Talvez alguns de vocês conheçam, já tenham acessado, já tenham usado em pesquisas, e também depois fui coautor de 2 livros sobre cooperativismo financeiro. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, desses 28 anos de Sicredi. E lembrando que essa apresentação ela é um retrato fiel do livro A Trajetória Sicredi. Então, todo o conteúdo que eu vou passar aqui com vocês está registrado na história do Sicredi. Inclusive, este ano nós teremos uma atualização do livro A Trajetória do Sicredi, então com outros aspectos mais recentes dessa história. E dando início, né, já pegando um pouquinho dessa história, todos vocês conhecem, ou muitos conhecem, o padre Theodor Amstadt, que está aí na imagem de vocês, inclusive com esse cofre, que foi o primeiro cofre da Sicredi Pioneira, e que está hoje no museu da própria cooperativa. Então, a Pioneira, que foi criada no ano de 1902, por iniciativa do padre jesuíta Theodor Amstadt, ele que foi o idealizador de várias outras cooperativas, não apenas a Sicredi Pioneira, tinha um projeto muito mais amplo, que era o escopo do trabalho do Amstadt, e a grande preocupação dele era como melhorar a qualidade de vida dos imigrantes. Os imigrantes alemães que aqui chegavam e que muitas vezes passavam por necessidades, passavam por vários problemas, e o Amstadt, com outros padres jesuítas também, outras lideranças,
eles acabaram criando várias entidades, né, e entre essas entidades, escolas, asilos, hospitais e cooperativas de crédito. As cooperativas eram uma parte do projeto inteiro que o Amstrad tinha, não era o propósito final dele, mas sim era uma parte importante de todo o processo. E, além da Sicredi pioneira, foram criadas outras 37 cooperativas também nos anos seguintes. Vocês veem aí no mapa, as cooperativas marcadas em verde são as que ainda estão em atividade, e as que estão em vermelho são as cooperativas que já encerraram suas atividades. Dentre as que estão em atividades ainda, destaco para vocês a própria Pioneira, de 1902, a Sicredi Integração, de Lajeado, de 1906, em 1903, a Sicredi União, que tem a sede em Santa Rosa, mas inicialmente fundada em Cerro Largo. 1914, a região Centro, que é a cooperativa sediada em Santa Maria, todas no Rio Grande do Sul. 1919, a Vale do Rio Pardo, que é de Santa Cruz do Sul. 1923, Sicredi Nordeste, que é de Rolante. Sicredi das Culturas, em 1925, hoje sediada em Juí. E Centro-Serra, sediada em Candelária, em 1927. Então, essas são hoje as cooperativas mais antigas do sistema Sicredi, são também das cooperativas mais antigas do Brasil e, por que não dizer, da América Latina também. Então, esse grande projeto que o Amstrad tinha, como eu disse, era para acolher os imigrantes alemães que aqui chegavam, e ele tinha como grande preocupação que essas pessoas, além das questões religiosas, também estivessem bem atendidas em questões como saúde, segurança, educação, e a questão financeira também era muito importante. E as cooperativas tiveram um papel fundamental na chegada dos imigrantes, porque eles chegavam aqui no Brasil sem recursos financeiros e tiveram que adquirir suas próprias terras sem ter essa reserva constituída. Então, por conta disso, que as cooperativas foram muito importantes nesse momento da história da colonização do Rio Grande do Sul e também do oeste de Santa Catarina. E uma das entidades que o padre Amstrad criou em 1912 foi o Volksverein, que é a Associação Popular, que teve um papel muito importante durante, principalmente, o período da guerra, quando muitos alemães chegavam no Brasil. E, a partir desse momento, várias cooperativas foram constituídas, né, digamos assim, no guarda-chuva do Volksverein. E em 1919, o padre Amstrad teve uma queda da mula dele, e a partir de 23 ele não pôde mais andar, ele estava em cadeira de rodas. E naquele momento as cooperativas passaram por algumas dificuldades de organização, né? A parte contábil, a parte de organização das cooperativas, quem fazia era o padre Amstrad, ele circulava por várias cooperativas e dava esse apoio operacional. E a partir do momento que ele não pôde mais circular, algumas pessoas, algumas lideranças sugeriram a criação de uma central de cooperativas. E isso aconteceu, então, em 1925, inicialmente fundada em Santa Maria. Então, essa central criada para fortalecer as cooperativas que estavam passando por dificuldades em sua organização. Nós tivemos um período muito fértil, muito bom para o cooperativismo, né? E aí, pegando como está na tela, 1902 a 1960, um período em que as cooperativas foram bastante estimuladas, né? A legislação ela era muito favorável. E baseado nisso, nós podemos ver aí no gráfico, nós chegamos a 1960 com praticamente 500 cooperativas constituídas no país. Então o número cresceu muito, mas esse período também, ao mesmo tempo que ele trouxe muitas cooperativas, ele trouxe algumas dificuldades para o cooperativismo. Porque um dos pontos que nunca ficou muito claro na legislação brasileira naquela época era a quem competia a fiscalização das cooperativas. Então, a fiscalização, em alguns momentos, ia para o Ministério da Agricultura, por outro Ministério da Fazenda, e aí trocava no ano seguinte de novo, e assim foi até praticamente 1950. Com isso, acabou acontecendo que nós temos algumas cooperativas fraudulentas, então que na prática não eram cooperativas, e algumas cooperativas também má geridas, né, com problemas de gestão. E isso repercutiu negativamente para o cooperativismo justamente na década de 60, que foi o período do regime militar. Nós tivemos um período bastante restritivo, que durou praticamente de 1960 até 1990,
várias cooperativas deixaram de existir, várias passaram por dificuldades, e isso tudo por conta do que havia acontecido aí nas décadas de 40 e 50, na má gestão de cooperativas. Um dos aspectos que o Banco Central levantava é que as cooperativas eram, de certa forma, familiares, porque a gestão passava de pai para filho, e além das outras questões também. Para terem uma ideia do que aconteceu naquele período, por conta das restrições ao cooperativismo, as cooperativas foram proibidas de ter filiais, então elas poderiam atuar somente na sede da cooperativa, não poderia ter mais do que uma agência, mais do que a própria sede. Também foram proibidas de ter talão de cheques, foram proibidas de captar recursos de depósito à vista, e os empréstimos tinham os juros controlados. O grande problema é que o juro do empréstimo ele era inferior à inflação. Então, o percentual que as cooperativas poderiam cobrar de um associado era menos do que a inflação. Com isso, várias cooperativas passaram por dificuldades, enormes dificuldades, e esse período ficou conhecido como a Era dos Não Pode. Então, porque nada podia, tudo que o cooperativismo tinha avançado nos seus primeiros 60 anos em termos de legislação, acabou caindo por terra, e esse período, então, ficou conhecido como a Era dos Não Pode. Para terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, das 67 caixas rurais existentes, apenas 12 chegaram vivas, vamos dizer assim, em 1980. Então, algumas são as que eu citei há pouco para você. Então, foi um período, de fato, bastante difícil, bastante complicado para o cooperativismo. Em 1980, felizmente, nós iniciamos um outro momento, um momento muito melhor, um momento, eu diria assim, de pujança, né, pelo menos nos ideais. É claro que os números demoraram um pouco mais para acontecer, mas o período positivo do cooperativismo reinicia em 1980. E assim como nós tivemos um padre, Theodor Amstadt, fundando cooperativas lá no início do século, nós tivemos depois o Mário Curul Guimarães, continuando esse trabalho. O Mário Curul, que tinha sido funcionário do Banco do Brasil, ele tinha sido gerente também do Banco do Brasil, tinha trabalhado na inspetoria do Banco do Brasil, tinha trabalhado no Ministério da Agricultura em Brasília, então era uma pessoa conhecedora do mercado financeiro e do agronegócio. Na época, em 1980, ele era o vice-presidente da FECOTRIGO, a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, e ele reuniu as 9 cooperativas que ainda existiam na época e lançou um desafio para essas cooperativas. Ele via que o modelo que vigorou na década de 70, que era o governo financiando o agronegócio, né, os bancos públicos financiando o agronegócio, estava tendo problemas. E ele sugere que essas 9 caixas rurais remanescentes se unam e formem uma nova central. A legislação na época não permitia, mas ele passou a negociar para que isso fosse possível. E, além disso, ele também atuou junto às cooperativas agropecuárias, estimulando para que dentro de cada cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul fosse criada uma cooperativa de crédito. Então, a ideia dele é que surgissem novas cooperativas no nosso estado. Quais foram as cooperativas que em 1980, então, criaram a COSECRER, que hoje é a Central Sicredi Sul-Sudeste? As cooperativas sediadas em Agudos, Cerro Largo, Criciúmal, Guarani das Missões, Horizontina, Nova Petrópolis, Panambi, Rolante e Taquara. Essas foram as fundadoras da Central, isso em 27 de outubro de 1980. E muito próximo desse movimento, então de outubro de 80, eram 9 cooperativas, e fruto desse movimento de criar novas cooperativas dentro de cooperativas agropecuárias, já em janeiro de 82, em 1 ano e 4 meses depois, já haviam 31 cooperativas. As 9 cooperativas iniciais já passaram a 31 cooperativas, e ainda outras muitas foram criadas na década de 80. Então, nós podemos ver que as cooperativas do Sicredi, a grande maioria delas teve a sua constituição na década de 80, justamente fruto desse trabalho, e que não foi só no Rio Grande do Sul. Esse trabalho também inspirou a constituição de cooperativas em outros estados do país. Em 85, a exemplo do Rio Grande do Sul, nós tivemos a constituição da Central das Cooperativas do Paraná, na época constituída por 3 cooperativas centrais de produção e 10 cooperativas singulares. Então, esse foi o início
do cooperativismo, digamos assim, mais recente no Paraná. Na época não filiado ao Sicredi ainda, né, mas aqui eu vou destacar a época da constituição destas centrais, mais adiante, praticamente 10 anos depois dessa data, é que essas centrais também passaram a fazer parte do Sicredi. Mas é importante sabermos quando elas foram constituídas. Então, Paraná, 1985. Depois disso, tivemos um período muito importante na nossa história, mais um marco divisor de águas, que foi a Constituição Federal de 88. Se nós tínhamos, durante o regime militar, a época dos não pode, onde nada era permitido e que muitas dificuldades surgiram para as cooperativas, a Constituição de 88 foi um momento importante, porque era a oportunidade de fazer constar na Constituição condições de funcionamento para as cooperativas. Então, foram várias as lideranças do cooperativismo de crédito, também de outros ramos, que atuaram para que na Constituição Federal fosse reconhecido o cooperativismo como de importância para o Brasil e para a sociedade. O grande desafio, como está colocado aqui, era demonstrar que as cooperativas não eram um instrumento político da sociedade, e sim uma empresa. E, felizmente, nós tivemos sucesso nesse momento, e as cooperativas passaram a ser reconhecidas dentro do sistema financeiro nacional. Em 1988, começa também a informatização das cooperativas. E vejam aí duas imagens de como eram as nossas cooperativas lá no início, né, antes do modelo que nós temos hoje. As cooperativas que usavam muito de máquinas de escrever, máquinas manuais, poucas máquinas elétricas. Lembro que eu entrei no Sicredi em 92, então eu convivi bastante com esse período que existia na época. E quando inicia a informatização das cooperativas, as cooperativas compraram poucos computadores. No início, geralmente foi um, e depois foram adquirindo outros computadores também. Mas, como os computadores na época eram muito limitados em termos de capacidade, aqui como curiosidade, havia um computador apenas para processar o crédito, outro computador apenas para a captação, outro apenas para a contabilidade. Os sistemas não se conversavam. E, por conta da capacidade reduzida, a memória e HD dos computadores, cada um era usado para uma única finalidade naquela época. Em 89, foi criada a Central das Cooperativas do Mato Grosso, fundada por 6 cooperativas na época, então também passa a haver um período de desenvolvimento do cooperativismo no Mato Grosso. E também em 89, no Mato Grosso do Sul. Vejam o quanto as ações são sincronizadas, né? Aconteceram todas muito próximas, então a partir da inspiração que veio do Rio Grande do Sul, também outras centrais foram criadas. No Mato Grosso do Sul, em apenas 2 meses, foram criadas 9 cooperativas no estado. Então, a partir daí, a gente começa a ver um ritmo de desenvolvimento diferente e mais estados já falando do cooperativismo. Mas nós tínhamos um grande desafio em 90. Nós tínhamos várias cooperativas que participavam de uma central, mas não havia nenhuma padronização. Elas eram filiadas, sim, mas nada era combinado. A regra do jogo não era combinada, seja em operações, negócios ou processos. Cada cooperativa atuava da sua forma. E era necessário, para que as cooperativas pudessem evoluir com qualidade, haver um nível mínimo de padronização. E esse foi o grande papel que as centrais tiveram naquele momento. Se a gente pudesse olhar as centrais desde o início, desde a criação do Sicredi, as centrais passam por papéis diferentes ao longo da história. E nesse momento da história, ali em 90, as centrais tiveram o papel de padronização das cooperativas. Então era muito importante, elas que puxaram para si toda essa padronização que hoje a gente conhece, mas claro que evoluiu bastante. Importante destacar também que o modelo idealizado por Mário Cruz Guimarães, ele previa a existência tanto de cooperativas singulares, centrais e de um banco cooperativo. Então, ele já previa um sistema organizado, né, de 3 níveis, lá no início de 1980. Então, esse modelo que a gente conhece hoje é o modelo que foi idealizado na década de 80 pelo Mário Cruz. Bom, nós tivemos períodos positivos ao longo da história, mas também passamos por algumas dificuldades. Na década de 90, por ocasião do Plano Collor, foi extinto o Banco BNCC, que era o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
ele que fazia a compensação dos cheques para as cooperativas. O talonário, né, o talão de cheques das cooperativas na época era do BNCC. Esse banco havia sido criado em 1943 e ele foi extinto do dia para a noite, junto com outras ações do Plano Collor, também o BNCC foi extinto. E as cooperativas viram também, então, de uma hora para outra, seus cheques não terem valor nenhum. A compensação para de existir e os cheques circulam praticamente dentro da cidade. Trago aqui a experiência, na época eu trabalhava na Caixa Federal, eu era estafeta e trabalhava na compensação de cheques. E logo na sequência do Plano Collor, vinha um colaborador da Cooper Rural, que era a cooperativa aqui de Nova Petrópolis, e esse colaborador da Cooper Rural, ele comprava os cheques de volta na Caixa Federal. Então ele vinha com dinheiro na Caixa Federal e recomprava os cheques da cooperativa, porque não havia compensação. Então os cheques passaram a circular somente dentro da própria cidade e num convênio, uma combinação com as instituições financeiras locais, elas acolhiam os cheques e no final do dia, ao invés de enviar aqueles cheques para compensação, alguém da cooperativa de crédito vinha e recomprava, trazia o dinheiro e fazia a compensação, como a gente dizia, a compensação de bicicleta. E era assim que acontecia em várias cidades. Então o colaborador chegava de bicicleta, recomprava esses cheques e voltava para a cooperativa para fazer então o processamento interno. Importante destacar que nesse período, com a extinção do BNCC, as cooperativas firmaram convênios de compensação com o Banco do Brasil. Então foi importante naquele momento, porque não poderia se continuar crescendo do jeito que as cooperativas já cresciam, claro, não num ritmo acelerado, mas não haveria como continuar crescendo sem haver compensação de cheques. Então o convênio com o Banco do Brasil ele foi importante por um momento, embora ele fosse bastante oneroso para as cooperativas. Era um convênio que ele era muito benéfico para o Banco do Brasil, mas ele trazia muitos custos para as cooperativas de crédito. O Banco do Brasil que estabelecia as regras do jogo e cabia às cooperativas aceitar as regras, né? Mas foi importante para que as cooperativas pudessem continuar avançando. Não preciso dizer que o grande sonho das cooperativas nesse período era conseguir estar livre do Banco do Brasil, né? Ter sua própria compensação. E isso aconteceu um pouco mais tarde, em 95, eu já comento também. Em 92, nós tivemos outro momento importante. As cooperativas vinham avançando em termos de padronização, mas cada afiliada tinha a sua própria marca. Assim como eu citei aqui em Nova Petrópolis, era a Cooper Rural. A fachada da cooperativa era Cooper Rural. O talão de cheques aparecia Cooper Rural. Então, as pessoas que viam o cheque circulando, mesmo depois, quando já havia o convênio com o Banco do Brasil, não percebiam que se tratava de um único sistema, não se percebia essa integração entre as diferentes cooperativas. Então, era necessário, para que fosse possível fortalecer o cooperativismo, era necessário ter uma marca única. E isso aconteceu a partir de 1992, onde se definiu pela utilização da marca Sicredi, e também onde é que se definiu a adoção do novo padrão de governança, então definição de alguns papéis, segregação de papéis, já aconteceu na época também, e alguns padrões também entre as cooperativas, estatuto social padrão, formas de operação padronizadas. Então isso a partir de 92 começa a ganhar corpo, e em pouco tempo nós tínhamos mais de 50 cooperativas com a mesma marca, né, com a marca Sicredi no Rio Grande do Sul, aí sim dando início à construção dessa confiança que o Sicredi tem hoje. Então, enquanto haviam marcas dispersas, não tínhamos como capitalizar, não tínhamos como nos fortalecer. As pessoas não percebiam que a mesma cooperativa de um município era interligada à cooperativa de crédito de outro município, e a marca única nos trouxe isso. Importante, gente, quando a gente olha o Sicredi estruturado hoje, a gente muitas vezes não se dá conta das dificuldades pelas quais todos passaram, e também muitas vezes as resistências que haviam, né? Como as cooperativas tinham a sua marca própria, cada cooperativa acreditava que a sua marca era o maior bem que ela possuía. Então, abrir mão da marca própria, seja ela Cooper Rural ou outro nome, para adotar a marca Sicredi não foi uma negociação simples. Foi, de fato, um convencimento árduo que teve que ser feito para que se pudesse avançar e chegar no Sicredi que nós temos hoje. Em 94,
passada, já a Constituição Federal já estava aprovada, então as cooperativas já eram estimuladas, mas nós não tínhamos visto ainda, até 94, nenhuma atitude do Banco Central no sentido de abrir a legislação para as cooperativas. E foi a partir de 94 que as cooperativas puderam novamente abrir agências ou filiais. Então foi o momento que o Banco Central começou a ceder um pouco na legislação, e isso, de certa forma, se deve a várias viagens que foram feitas por cooperativistas, são pessoas do Sicredi, que foram visitar o cooperativismo de outros países, acompanhadas de técnicos do Banco Central. Então eram comitivas mistas, e as pessoas, então, do Banco Central passaram a ver como era o cooperativismo em outros países e entenderam que isso era positivo. E, a partir daí, começamos a ter flexibilizações na normatização aqui no Brasil também. Então, foi muito positivo esse apoio que se teve, principalmente da DGRV, que é a Organização das Cooperativas da Alemanha. Bom, mas mesmo assim, mesmo com toda essa história que eu trouxe até aqui, as cooperativas basicamente ofereciam 3 produtos: captação, crédito e talão de cheques. E o talão de cheque era do Banco do Brasil. As operações de crédito rural, o chamado Pronaf de hoje, ele também vinha por intermédio do Banco do Brasil. Então, nós concorríamos no dia a dia com o Banco do Brasil nas operações de crédito rural, porque nem sempre ele cedia o recurso para nós. Muitas vezes ele sabia quem era o produtor associado do Sicredi, que operava no crédito rural, e ele recebia as cédulas filhas, como a gente diz do Sicredi, os contratos firmados com os associados, eles recebiam isso, e eles viam quem eram os associados, e muitas vezes eles chamavam essa pessoa para fazer a operação direto com o Banco do Brasil, prometendo mais agilidade por lá. Então, muitas vezes ele represava a liberação dos créditos às cooperativas para convencer produtores a operarem com ele, né? Então, até esse momento, nós tínhamos aí basicamente 3 produtos oferecidos pelas cooperativas. E aí sim, em 95, temos a criação do Banco Cooperativo Sicredi, que significou a autonomia das cooperativas, a possibilidade das cooperativas crescerem, se desenvolverem, serem independentes do Banco do Brasil e poderem atender as cooperativas diretamente, oferecendo os produtos, serviços e também fazendo a administração financeira diretamente pelo Banco Cooperativo Sicredi. Então, nós temos, a partir desse momento, com a criação do Banco Sicredi, também se abriu a oportunidade de as outras centrais que eu citei antes também se filiarem ao Sicredi. Então, em 95, a Central de Cooperativas do Paraná se filia ao Sicredi, em 96, a Central do Mato Grosso, em 97, do Mato Grosso do Sul, e em 2002, São Paulo. Então, a partir de 95, é que o Sicredi passa a atuar também em outros estados por meio dessa filiação dessas centrais. Importante, não foi apenas a marca Sicredi que essas centrais adotaram, não foi apenas um convênio de compensação ou um convênio de negócios com o Banco Sicredi, mas também essas centrais adotaram todo o padrão operacional que o Sicredi já tinha até então. Então, a partir daí, podemos dizer de fato que passamos a operar como sistema em vários estados. Também em 95, temos um marco importante, o surgimento do programa União Faz a Vida, que foi no município de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. União Faz a Vida, que este ano completa 25 anos de atividades e que hoje já está atuando em mais de 400 municípios, com 100 mil professores e 3 milhões de crianças e adolescentes já impactados. O programa União Faz a Vida, que hoje é o principal programa de responsabilidade social do Sicredi, e que demonstra como, desde 95, o Sicredi já tinha uma preocupação muito mais ampla do que apenas produtos e serviços. Então, já havia uma preocupação do Sicredi em estar próximo das comunidades, preocupados, como é o caso aqui, com a educação dos associados, dos filhos dos associados, e, por que não dizer, filhos de pessoas que não são sócias também, que acabam sendo beneficiadas através do programa União Faz a Vida. Então, isso foi em 95. Aqui nós temos movimento de expansão também com outros estados, Minas Gerais, Bahia, Pará, Rondônia e Acre. E em 2000, gente, inicia um outro momento importante também, que é quando é constituída a Confederação Sicredi. Vamos lembrar que nós tínhamos a Central Sul-Sudeste constituída, tínhamos o Banco Cooperativo Sicredi e tínhamos as demais centrais que já estavam filiadas ao Sicredi também.
Mas até aquele momento, a Central Sul-Sudeste, ela atuava de uma forma muito mais ampla do que para apenas as cooperativas do Rio Grande do Sul. A Central Sul, ela prestava serviços de contabilidade, prestava serviços de tecnologia, de processamento para as outras centrais, exemplificando Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, tudo era feito a partir da Central Sul até o ano de 2000. Com a criação da Confederação no ano 2000, aí sim são segregadas as duas entidades. Passa a Central Sul a atender apenas as cooperativas do Rio Grande do Sul e não mais as demais centrais, e a Confederação fica encarregada de toda essa atuação em nível nacional. O que é interessante quando a gente vê essa passagem é o que está colocado logo aqui. No dia seguinte, após a constituição da Confederação, todos foram trabalhar normalmente, no mesmo ambiente em que já atuavam antes, mudou apenas o empregador na folha de pagamento. Aqueles colaboradores que antes eram ligados à Central Sul, simplesmente passaram a atuar no dia seguinte como colaboradores da Confederação, mas seu local de trabalho era o mesmo que era até então. Então, esse também foi um papel importante que a Central Sul-Sudeste teve no início, né, tanto por ocasião da fundação do Banco Sicredi, como da Confederação a Sicredi Serviços, né, então chamada isso em 2000. Importante destacar que o motivo da criação da fundação foi para manter os benefícios do ato cooperativo. O Banco Sicredi poderia tranquilamente ter assumido todos os papéis que a Central Sul tinha até então. Só que, por ser um banco, ele não teria isenção tributária. Então, foi constituída a Confederação para que houvesse esse benefício tributário entre as operações realizadas entre as cooperativas singulares e a Confederação Sicredi. Neste momento, então, a Confederação assume todo o papel de desenvolvimento de políticas, de auditoria, padronização organizacional, tecnologia e processamento. Até antes da constituição da Confederação Sicredi, cada cooperativa fazia o seu processamento dos dados. Então, o fechamento diário, as rotinas diárias eram feitas nas próprias cooperativas. E todas as manhãs, a sede das cooperativas disparava um disquete. Para aqueles colaboradores que não conhecem o que é um disquete, sugiro que façam uma pesquisa na internet, né, porque a tecnologia avançou muito rapidamente e hoje faz parte de museu, né, os disquetes, mas na época os dados das cooperativas iam para as suas agências através de disquetes e, em algumas situações, relatórios impressos. Com o surgimento da Confederação, nós temos também o sistema online. No momento que todo o fechamento dos sistemas, o processamento é feito pela Confederação, se evolui também no momento com a interligação dos sistemas do Sicredi, né? Então, momento também bastante importante, é um marco histórico para o Sicredi, a constituição da Confederação Sicredi. Também nesse ano foi constituída a corretora de seguros Sicredi, também em 2000, então esse ano a corretora também completando 20 anos de atuação. E aqui para compararmos alguns dados, né, quais foram os ganhos que o Sicredi teve com a criação do Banco Sicredi. Nós tivemos aí redução de custos de compensação, a oferta de crédito nas cooperativas aumentou, porque o próprio Banco Sicredi podia captar recursos do mercado financeiro, não precisava mais do Banco do Brasil, como era até 95. Melhorou a rentabilidade na gestão dos recursos da liquidez, a própria rede de atendimento aumentou, porque o Sicredi passou a atuar, então, em mais estados, uma redução dos custos operacionais, o ganho de escala, mais produtos e serviços, e não só aqueles 3 produtos iniciais que haviam lá no início, e um aumento de padronização. E aí vejam aqui na tela, nós temos aí já uma comparação do crescimento do Sicredi de 92 até o ano 2000. Nós saímos de 99 mil associados em 92 para 369 mil sócios em 2000. E em quantidade de pontos de atendimento, saímos de 191 pontos para 627 pontos de atendimento no ano 2000. Então aqui a gente já consegue perceber um pouquinho esse crescimento que teve com o Sicredi, mas é claro que o avanço ele continua acontecendo, principalmente porque a Confederação Sicredi foi criada justamente nesse ano 2000. Então nós passamos a ter ainda mais velocidade
com a constituição da Confederação. Em 2001, temos aí a nova marca do Sicredi, uma marca mais leve, mais nova, mais moderna, né? Transmitindo mais confiança. Então, as cooperativas que já vinham abrindo novas agências, querendo ou não, adotando uma marca nova, chama mais a atenção do público. E aí, juntando com a constituição do banco, confederação, e uma marca com mais visibilidade, uma marca mais moderna, o Sicredi também passa a se apresentar de forma diferente para o mercado. Em 2002, é o ano do centenário da Sicredi Pioneira, então é a cooperativa mais antiga, né? E aproveitando para falar das mais antigas, teve uma pesquisa da revista Amanhã, que foi feita tempos atrás, e essa revista apontava que no Rio Grande do Sul não existem mais do que 30 empresas centenárias no estado. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Quantas são as empresas centenárias que vocês conhecem? São poucas persistem por tanto tempo. E se nós olharmos esse relatório da revista Amanhã, nós vamos ver que tem várias cooperativas, não só de crédito, mas também cooperativas agropecuárias entre as empresas centenárias do Rio Grande do Sul. O que é importante no ano de 2002, que quando uma cooperativa completa 100 anos, passa a existir uma preocupação do Sicredi em contar a história. E naquele momento, qual é a história que nós vamos contar? Eu vivi isso na Pioneira, foi o ano do resgate da história da Pioneira. A partir daquele momento começou a se recuperar livros, diários, atas de fundação, registros que haviam para conhecer um pouco mais sobre a história. Antes de 2002, não se contava a história da Pioneira nem internamente. Hoje se conta para muitas pessoas que vêm visitar Nova Petrópolis, mas na época não era normal isso. Então, o centenário passa a ser um marco importante para o Sicredi, porque é feito um resgate histórico, e a partir daí, desse resgate histórico, a gente percebe cooperativas falando muito mais de cooperativismo. Importante destacar que nós vivemos, nos praticamente 10, 20 anos anteriores, um momento de dúvidas, de questionamento sobre o cooperativismo. A palavra cooperativismo não trazia confiança para as pessoas. E a partir do centenário, os próprios dirigentes passam a falar com mais orgulho, né? Não só na Sicredi Pioneira, mas como um todo, passa a se falar mais do cooperativismo. Então, é um marco importante, não só para uma cooperativa, mas para o Sicredi inteiro, esse resgate histórico que foi feito. E aí, vamos pegar mais um outro marco histórico. Vejam que nós tivemos momentos difíceis ao longo da história, mas também temos muitos momentos para serem comemorados. E um momento muito importante foi em 2003, quando nós tivemos a aprovação pelo Conselho Monetário Nacional da livre admissão de associados. A partir daquele momento, as cooperativas puderam passar a operar com outros públicos também. As cooperativas do Sicredi até então eram cooperativas de crédito rural, então atuavam basicamente no agronegócio. Isso porque a legislação era bastante restritiva e praticamente obrigava as cooperativas ou a atuarem no agronegócio ou apenas no mercado urbano. Então, haviam algumas cooperativas urbanas, mas a essência do Sicredi era o agro. E a partir de 2003, as cooperativas foram autorizadas a atuar também com pessoas físicas e jurídicas de outros segmentos que não fossem só o agronegócio. Esse é um momento muito importante, porque a partir de então, o Sicredi passa de fato a ser uma instituição financeira da comunidade, não só do agronegócio, mas atendendo a todos em pequenos municípios. E isso é muito importante porque hoje a gente vê um protagonismo do Sicredi muito forte em pequenos municípios, que começou justamente, né, nesse ano 2003. Então, mesmo em pequenos municípios, a essência era o produtor rural. E a partir de então, as cooperativas passam a ser a instituição financeira mais importante de vários municípios brasileiros. Em 2005, coroando essa questão que eu trouxe sobre a história, o resgate do centenário, então em 2005 é constituída a Fundação Sicredi, e ela que é a responsável por organizar todo esse trabalho, tanto dos programas sociais, mas também a formação dos associados, todo o processo assemblear. Então, a Fundação Sicredi criada neste ano de 2005 e passa, então, a partir daí, todas as centrais e todas as cooperativas
atuarem sob um direcionamento único, o que é muito importante para os dias atuais. E nesse ano também é constituída a administradora de consórcio Sicredi, então a administradora completando este ano seus 15 anos de atividades. Bom, nós tínhamos aí os pilares para o crescimento do Sicredi, uma marca forte, um banco, confederação, atuávamos com seguros, com consórcios, com o público urbano, várias agências foram inauguradas por conta da livre admissão também. O Sicredi passou a atuar em municípios, não só nos pequenos, mas também nos médios municípios. E o resultado de tudo isso, em 2006, o Sicredi atinge seu primeiro 1 milhão de associados. Isso era um número muito grande na época, gente. A gente, hoje, olhando com os 4 milhões e 600 mil associados Sicredi, 1 milhão parece coisa pequena. Mas a época foi um grande marco, e vocês podem ver na imagem aqui, que estão representados os vários segmentos, desde produtor rural, empresários, né, jovens. Então, mostrando que o Sicredi já atuava na época com vários públicos e não apenas mais o produtor rural. Neste mesmo ano, foi constituída também a administradora de cartões Sicredi, então em 2006. Bom, em 2008, nós já tínhamos avançado bastante, o Sicredi já estava mais forte, mais estruturado, com vários produtos, atuando em vários estados. Só que tinha um aspecto que ainda era necessário de ficar formalmente definido. O modelo decisório do Sicredi, até então, entre nós, entre Sicredis, entre estados, estava bem resolvido. Havia um comitê deliberativo, na época, que tomava as decisões do Sicredi, mas perante órgãos externos, como o Banco Central, o governo, isso não era reconhecido. Para quem olhava de fora, o Sicredi era um conjunto de cooperativas que atuavam num padrão organizacional, tinham a marca única, tecnologia única, mas o modelo decisório não era único, né, ou pelo menos não era visto como único. E a Sicredi Par foi muito importante nesse momento, porque ela foi o que faltava, a cereja do bolo na estrutura do Sicredi, organizando as cooperativas, deixando claro qual é o modelo de organização, com as cooperativas sendo as associadas à Sicredi Par, e a Sicredi Par sendo a controladora das empresas localizadas, né, que estão no caso hoje, né? Então, passa para o mercado financeiro também uma mensagem de tranquilidade, de organização, de fortaleza, né, de fortalecimento do próprio sistema Sicredi. Em 2009, tivemos mais um grande marco, um momento muito importante. Tudo aquilo que a legislação do cooperativismo havia aprovado desde 92, 94, desde a Constituição, tudo isso estava em normativos, ou em resoluções do Conselho Monetário Nacional. E em 2009 nós tivemos isso tudo aprovado numa lei complementar. Então, até então, o Conselho Monetário Nacional ele é formado apenas por 3 pessoas no país. 3 pessoas que definem os rumos do mercado financeiro. Então, nós, de certa forma, ainda éramos vulneráveis por estarmos regulados apenas pelo Conselho Monetário Nacional. A Lei Complementar 130 nos trouxe essa tranquilidade de que aquilo que havia sido conquistado não poderia ser mudado apenas num canetaço, e sim que teria que tramitar na Câmara, no Senado, para que mudasse alguma coisa, alguma das conquistas que nós tivéssemos, para que ela voltasse atrás, teria que ser mudada a lei complementar. Então, esse foi um grande avanço que nós tivemos também na parte normativa. Neste ano, também criados os fundos garantidores, a Sicredi Fundos Garantidores. O Sicredi já estava forte, reconhecido já nacionalmente, e passamos a também ser reconhecidos internacionalmente. Em 2010, o Sicredi firma uma parceria com o Rabobank. O Rabobank contribuiu na estruturação interna do Sicredi, né? A estruturação do Sicredi como um sistema. Isso foi em 2010. E em 2011, o Sicredi também numa parceria similar com o IFC, o braço financeiro do Banco Mundial. Então, passava o Sicredi, através do Banco Cooperativo Sicredi, a ter também parcerias, né, ou acionistas internacionais. Fechando mais uma década de crescimento do Sicredi,
nesse período, então, de 2000 a 2010, nós tivemos uma atuação muito forte no meio urbano e também aquela que já existia no meio rural. Mas foi a década de expansão, principalmente no meio urbano. Um grande aumento na rede de agências do Sicredi, ganhos de produtividade, de escala. Muito o Sicredi se utilizou de estruturas centralizadas, como na época, quando foram criadas ali por 99, 2000, as SUREGs, né, que eram as superintendências regionais, as próprias centrais também atuando na padronização e o centro administrativo Sicredi também. O cooperativismo foi muito difundido nessa década, de 2000 a 2010. Tivemos grandes avanços na governança sistêmica e uma marca forte e reconhecida. E aí, fruto disso, a gente pode ver os números, né, o crescimento que o Sicredi teve. Saímos de 369 mil sócios no ano 2000 para 1.775.000 sócios em 2010. E da quantidade de agências de 627 para 1.158 agências também em 2010. Então vejam o quanto os diferentes momentos, né, os tijolos da construção do Sicredi, o quanto isso foi sendo colhido também em termos de crescimento de negócios e também no número de associados e agências. Em 2015 tivemos um outro momento bastante importante com a filiação da Central Norte e Nordeste. As 26 cooperativas filiadas da Central Norte e Nordeste decidem filiar-se ao Sicredi. Até então eram filiadas ao sistema Unicred e filiam-se então ao sistema Sicredi. Com isso, o Sicredi amplia a sua atuação para mais 10 estados brasileiros. A partir deste momento, o Sicredi passa de fato a ter uma atuação em nível nacional. E se nós olharmos então qual o movimento de expansão que o Sicredi teve nesse período mais recente, aí falando 2014 para cá, em novos estados, nós tivemos em 2014 a expansão para o Rio de Janeiro, feita pela Central Paraná-São Paulo. Tivemos a filiação da Central Norte e Nordeste em 2015. Tivemos também o movimento de expansão para Rondônia, pela Central Centro-Norte. A expansão também para o Acre, pela Centro-Norte. A Central Sul-Sudeste expandindo para Minas Gerais, em 2018. E ainda em 2018, a Central Brasil Central passa a atuar no Distrito Federal. Então, esse é o movimento de expansão, o Sicredi atuando já em nível nacional. Em 2016, mais um movimento importante, uma renovação da nossa marca, então passando a atuar a marca Sicredi, que hoje todos conhecem, e fortalecendo ainda mais o Sicredi, não só a marca naquele momento, mas todo um padrão visual das agências, diferente do que se via até então, e que muito tem relação com esse movimento que a gente vive hoje, né? O novo normal, talvez várias agências nossas já estejam preparadas para esse momento, porque o Sicredi já vinha mudando o design, mudando o contexto, né? A forma de ver as suas agências. Em 2019, o Sicredi faz sua adesão ao Pacto Global, então assumindo o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com vários aspectos, como nós temos aqui direitos humanos, trabalho, meio ambiente, corrupção. Muitos dos aspectos, dos princípios que estão aí defendidos pelo Pacto Global têm relação muito forte, muito próxima com o cooperativismo. Então, para o Sicredi, não houve um impacto relevante na adesão ao Pacto Global, mas sim um compromisso assumido. Isso sim, bastante importante ser dito. Mas os princípios do cooperativismo já trazem muito do que o Pacto Global também defende. E aí também temos os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também são defendidos pela ONU, são 17 eles, e se nós olharmos eles, nós também vamos enxergar neles o cooperativismo. Assim como muitas vezes eu cito que uma cooperativa nós podemos comparar facilmente com um iceberg, né? O iceberg tem a parte que fica acima da linha da água, que é a parte econômica de uma cooperativa, mas nós temos toda uma parte grande do iceberg que está abaixo da linha da água, que são todos os programas sociais, toda a preocupação que as cooperativas têm com o desenvolvimento das comunidades, e todo esse trabalho que as cooperativas fazem, que vai muito além de produtos e serviços, e a gente pode dizer que o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços,
porque tem uma vocação para o desenvolvimento sustentável muito grande, e esse trabalho que o Sicredi faz também tem uma relação muito grande com os ODS. Bom, aqui nós temos alguns números do Sicredi, então números atuais. O Sicredi que hoje já reúne 4.600.000 sócios, 30.000 colaboradores, 1.900 agências, 109 cooperativas de créditos, 5 centrais, atuando em 22 estados e também no Distrito Federal. O resultado do ano passado de 3,1 bilhões de reais e atualizados, né, administrando 132 bilhões de recursos, o volume de ativos que o Sicredi tem. Então, uma das grandes instituições financeiras do Brasil hoje é o nosso Sicredi. Olhando em número de associados, para que vocês possam visualizar como é que nós estamos distribuídos hoje, na Central Sicredi, na Norte e Nordeste, são 163 mil associados, a Central Brasil Central, 314 mil associados, a Centro-Norte com 526 mil associados, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 1.527.000 associados, e a Sul-Sudeste, 2.104.000 associados, totalizando 4.600.000 associados, isso dados até maio. Nós temos aí o gráfico que demonstra a evolução do número de associados de 1992 até 2020. A gente vê uma evolução constante, né, um ingresso constante de associados no Sicredi. É um crescimento linear que se percebe, mas também muito acompanhado com essa preocupação que as cooperativas têm com a sustentabilidade, não somente abrir uma agência, mas sim uma atuação bastante ampla nas comunidades em que o Sicredi está presente. E aí passamos a um novo momento, um novo Sicredi, conforme nós tivemos aí o lançamento na sexta-feira da semana passada, do nosso planejamento estratégico, falando da nossa visão 2030, ou do propósito do Sicredi, né, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. E isso é muito importante que todos vocês percebam, né, o quanto o Sicredi atua de uma forma muito completa, muito além de produtos e serviços, como eu já citei, mas com um olhar muito abrangente, analisando questões sociais, educacionais, questões que são relevantes e importantes para os associados e para as comunidades. Então, é muito importante que todos nós tenhamos essa visão de que o Sicredi é muito mais do que uma instituição financeira. Em muitas comunidades faz realmente uma grande diferença. E o nosso grande desafio, nós como colaboradores, é conseguirmos nos enxergar nessa história e percebermos o quanto cada um de nós, quanto cada um dos 30.000 colaboradores estatutários, nós fazemos parte dessa história. Eu estou aqui hoje apresentando esse conteúdo, assim como daqui a um ano, uma semana, alguém outro vai estar apresentando esse mesmo conteúdo, e esse é o nosso Sicredi, o Sicredi que é o meu, é o de vocês, é o nosso Sicredi, e o Sicredi que a gente constrói juntos a cada dia. Gente, foi um prazer estar aqui apresentando para vocês, falando um pouquinho sobre a trajetória do Sicredi. É um desafio falarmos de 117 anos em 1 hora de conversa, então fica aqui o convite para que quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho mais sobre a trajetória do Sicredi, que é muito rica e está muito bem representada nesse livro. Quem quiser baixar a apresentação aqui também está disponível para todos. Márcio, obrigada pela tua fala, por toda a tua história, né, pela tua contribuição com o movimento do cooperativismo. Eu vou convidar, então, as pessoas que gostariam de fazer perguntas que se manifestem aqui no chat. Nós já temos duas, Márcio, então eu vou te reportando, e aí tu fica à vontade para tratar, tá? Tem uma pergunta da Bianca. Ela diz assim: temos uma trajetória de muitos desafios superados e muitas conquistas, e seguimos evoluindo, né? A que fator principal você atribuiria o sucesso do sistema? E qual é, na sua visão, o nosso principal diferencial enquanto instituição financeira? Bom, vejo que o principal desafio, o principal motivo do crescimento do Sicredi, essa fortaleza que nós temos hoje, é o fato de nós atuarmos de fato como sistema. As cooperativas não terem sobreposição diária, nós temos uma marca única, temos uma tecnologia única, nós nos comunicamos de forma única também,
as pessoas muitas vezes não percebem a diferença entre uma cooperativa e outra. Muitas vezes quem está em uma assembleia consegue ter a percepção do que é uma cooperativa e o que é o Sicredi como um todo, mas muitos são os associados que atuam com as cooperativas e não percebem essa diferença. Muitas são as pessoas que relatam que saem de uma região do país e vão morar em outra região e não percebem a diferença de um Sicredi para o outro. Percebe que a sua agência, o atendimento que ela tem, é o mesmo que ela já tinha antes. Então, essa padronização, esse jeito Sicredi de ser que nós temos, é o que nos difere das demais instituições financeiras. Marca única, padronização, o respeito às áreas de ação, é um conjunto de fatores que fazem com que o Sicredi seja forte do jeito que ele é hoje. Né? A que fator principal você atribuiria o sucesso do sistema e qual, na sua visão, o nosso principal diferencial enquanto instituição financeira? Principal diferencial, legal, ótimo. Bom, o principal diferencial é, de fato, nós sabermos o que acontece em cada agência, em cada cooperativa. Nós estamos passando novamente por um período de crise e as cooperativas sempre se fortalecem em períodos de crise. Se a gente for olhar os números do cooperativismo, a crise de 2008, os números de agora, a gente vê que as cooperativas crescem muito mais do que os bancos. Por qual motivo? Os bancos, em um cenário de incerteza, fecham as suas carteiras de crédito, geralmente num olhar partindo de São Paulo ou de Brasília, ordenam que a carteira de crédito seja fechada por conta da instabilidade, pelo risco de inadimplência, de queda na rentabilidade dos bancos. E as cooperativas, por terem uma visão local, regional, né, terem a sede na própria região, o presidente, os diretores, os conselheiros são da própria região, vivem as mesmas angústias. Então, a cooperativa consegue perceber qual é o setor da economia num município que está indo bem e qual não está, consegue perceber qual é o município que vai sair primeiro da crise e qual vai ter mais dificuldades, e consegue enxergar o associado, de fato, como uma pessoa. O interesse genuíno pelo associado, como a gente costuma dizer, isso faz toda a diferença. Então, o fato do Sicredi ser uma instituição financeira local, regional, entendendo as particularidades de cada região, é o que nos permite crescer num ritmo muito maior e é o nosso maior diferencial, sim, hoje. Perfeito. Tem uma outra pergunta que não foi identificada aqui a pessoa, mas diz assim: acompanhando toda essa trajetória, se tivesse que selecionar um marco mais importante na história do Sicredi, qual seria? Pois bem, 117 anos em um marco é difícil, mas eu diria que a livre admissão foi um momento bastante importante, porque ele nos deu escala. Se hoje as cooperativas ainda fossem obrigadas a atuar apenas no crédito rural, talvez nós não teríamos funding o suficiente para atender o produtor rural. Não teríamos tido a escala para avançar em tecnologia, não teríamos tido esse avanço todo na marca que a gente tem. Então, eu diria, se fosse resumir num único marco, a questão da livre admissão teve uma importância bastante grande. 2003 foi isso. Alguma tendência, benchmark em governança no mundo, algo mais digital, como o uso dos fóruns online, mais ágil? Nesse momento que nós ingressamos na pandemia, chegou a se falar um pouco sobre modelos de outros países, modelos de plataforma, onde é que estão mais avançados. A Camila, que trabalha na Tecnopuc, até tem vários estudos nesse aspecto, poderia nos apoiar até mais nele, né? Mas nós temos aí, tanto a questão da Lei Complementar 130, lá em 2009, nos fez avançar bastante, porque hoje o Brasil tem uma das mais modernas legislações do cooperativismo no mundo. E nós temos países que têm avanços também em termos de legislação, mas nem sempre mantendo os diferenciais do cooperativismo. Se nós olharmos o cooperativismo europeu, ele é bastante avançado, mas lá nós temos bancos cooperativos, e o associado, ele não é tão valorizado lá no dia a dia nas assembleias. Então, quando a gente fala em governança, relacionamento com os associados, eu diria que o Brasil está bastante avançado e fica até difícil traçar algum paralelo com algum outro país que possa
nos servindo de inspiração, porque vários modelos, em algum momento, tenderam mais para o aspecto econômico e não tanto na valorização do associado como nós temos hoje. Nosso modelo de governança, nosso modelo é mais democrático hoje. Eu não consigo verificar hoje em outros países alguém que esteja tão avançado em governança, principalmente quando a gente fala em assembleias, como o Brasil. Claro que nós temos que nos reinventar agora com os meios digitais, aproveitando a pandemia, né, e todos esses aprendizados que a gente possa usar também nos próximos anos. Márcio, tu já sabe tanto sobre o passado do Sicredi, como gostaria que fosse o Sicredi do futuro? O que você mudaria? Eu vejo que, se nós olharmos o modelo da Alemanha, ele tem alguns aspectos bastante interessantes. A gente vê na Alemanha, viajando pelas cidades de interior, e a Alemanha é muito parecida com o nosso país, elas têm cidades grandes, mas tem muitas cidades pequenas, e nas pequenas cidades, quem reina é o cooperativismo de crédito. Poucas são as cidades de interior que têm bancos na Alemanha. E eu vejo que aqui no Brasil os bancos estão seguindo a mesma linha, de se retirarem de cidades pequenas e o cooperativismo se fortalecendo nas pequenas cidades. Muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas os bancos estão fechando agências e o Sicredi está na contramão. Vocês estão certos do que vocês estão fazendo? Muitas vezes surge essa pergunta. Mas aí, como eu disse, se a gente olha o modelo alemão, é o que aconteceu lá. Os bancos também se retiraram de pequenos municípios e as cooperativas se fortaleceram no interior. Eu estive na última vez na Alemanha, em 2017, e perguntava como era a posição das cooperativas, a posição em termos de participação de mercado em grandes cidades. E nós fizemos a pergunta 2, 3 vezes, até que a resposta nos veio. E a resposta foi, por que vocês querem cooperativismo em grandes cidades? Aqui o cooperativismo é forte nas pequenas cidades. Essa foi a resposta que veio da Alemanha. Então, é muito a história de comer pelas beiradas, né? Que as cooperativas se fortalecem nas pequenas cidades e aí gradativamente vão crescendo também nos maiores centros urbanos. Então, quando a gente fala do futuro do cooperativismo no Brasil, eu vejo sim que o Sicredi será cada vez mais forte nas pequenas e médias cidades e vai adquirindo gradativamente protagonismo também nas grandes cidades, mas, claro, nunca chegando a percentuais grandes em grandes cidades, porque o nosso modelo de relacionamento, ele combina mais com o interior, o jeito do interior, embora seja muito possível a gente encontrar, mesmo em uma cidade como Porto Alegre, São Paulo, bairros que se comportem como pequenas cidades, que têm vida própria. E muitas vezes cabe ao Sicredi encontrar essa característica em grandes cidades. Quais são os bairros em grandes cidades que se comportam como se fosse um distrito, uma pequena localidade? E nesses ambientes o Sicredi pode sim ser bastante forte. Mas falando em futuro, eu vejo que nós vamos crescer ainda mais, principalmente alicerçado em pequenas e médias cidades. O Renan faz a seguinte pergunta. Uma repórter fez uma pergunta para o presidente da nossa cooperativa uma vez e fez toda a cooperativa repensar nossas ações. Ela disse o seguinte: se o Sicredi é tão bom como vocês falam, por que as pessoas não deixam os bancos e vêm para o Sicredi? Queria que você comentasse sobre essa frase. Bom, essa frase ela me remete a uma fala que eu uso muito, né, que o nosso maior concorrente é o desconhecimento. O fato as pessoas não saberem o que é uma cooperativa faz com que elas optem pela instituição financeira que está mais próxima da sua casa, seja ela um banco público ou privado. Então, o desconhecimento, ao não saber o que é uma cooperativa, como ela atua, que tem todos os produtos e serviços, que tem todo um lado de responsabilidade social muito forte, que tem toda uma interação com as comunidades, então, ao não saber disso, as pessoas acabam optando por outra instituição. E tem também uma outra frase que eu, se não me engano, foi em 2005 que eu ouvi pela primeira vez o Roberto Rodrigues, que é uma grande liderança do cooperativismo. Ele dizia que nós somos muito bons de falar do cooperativismo entre nós mesmos, mas que nós ainda não achamos a forma adequada para falar do cooperativismo para outras pessoas. Então, se ao mesmo tempo nós temos o desconhecimento como um desafio a ser superado, nós também temos que descobrir qual é a forma adequada de comunicação para que a gente possa, aí sim, nos comunicar melhor com todos os públicos.
O presidente Liadir aqui parabeniza, né, pela ótima apresentação, não tem nenhuma pergunta. Anteriormente ele tinha comentado sobre a campanha de 1 milhão de amigos, onde foi contratado o Roberto Carlos, né, para fazer aquele jingle, e trouxe esse comentário. Você acredita que para nos fortalecermos, as cooperativas ainda tendem a se fundir ainda mais para ter maior porte? Tem uma frase que eu escutei anos atrás do Ademar Chardon, que era o diretor executivo do CAS, e ele dizia o seguinte: uma cooperativa ela não pode ser nem tão grande a ponto de perder o contato com o associado, nem tão pequena a ponto de ser inviável financeiramente. Nesse meio termo entre o grande e o pequeno, nós temos um ambiente enorme, né? No momento que a cooperativa consegue atender aos seus associados na demanda de crédito que ele tem, a cooperativa consegue se fortalecer, consegue entregar um bom produto, serviço, consegue ter um bom relacionamento e também desenvolver os programas que o Sicredi tanto valoriza hoje, ela pode tanto ser uma pequena cooperativa como ser uma grande cooperativa. Acredito sim que nós vamos ter muitas uniões de cooperativas ainda no Brasil. Nós já tivemos aí, se eu não me engano, 1.400, 1.500 cooperativas no país. Hoje não chegam a 900. O Sicredi chegou a ser 130 cooperativas, aí caiu para 90 em termos com uniões e fusões. Depois, com o ingresso da Norte e Nordeste, passamos de novo a 120. Hoje estamos de novo em 109. Então, é uma tendência natural, sim. Dizer qual será esse número que é muito difícil, não tem como dizer. Mas essa fala de nem tão pequena que seja inviável e nem tão grande a ponto de perder o contato com seus associados. Márcio, parabéns pela abordagem, verdadeiramente uma aula de cooperativismo e de vida, né? Eu concordo com a tua fala quando a gente diz que o maior desafio é o desconhecimento. Então, nós precisamos superar, né, esse grande desafio. O Sicredi já superou esses 100 e poucos anos e temos um caminho pela frente, né? E eu quero aqui parabenizar a tua disponibilidade, a tua fala, excelente. Muito obrigado, né? E conto contigo em outras lives mais à frente para outros assuntos também. Ok, Márcio? Muito obrigado. Obrigado a todos os colegas das cooperativas, das centrais, do CAS, que estiveram com a gente nesse momento. E aguardamos todos no dia 28, inclusive você, Márcio, para participar conosco aqui da próxima live. Ok? Boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado por estarem aí conosco.